Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero deixar para vocês uma pequena meditação que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do verso 20. Diz assim: Levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel nas mãos, e sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Meus irmãos, Jesus aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele conta um conjunto de parábolas. E por que ele conta esse conjunto de parábolas? Por causa dos fariseus e escribas. O motivo para ele contar as parábolas são esses: os fariseus e os escribas. Isso está no verso 1 e verso 2 do capítulo 15. Os fariseus e escribas, vendo Jesus se assentar e comer com pecadores e publicanos, ficam indignados e começam a murmurar. Quem eram os publicanos? Eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos abusivos dos seus próprios irmãos, os judeus. E os fariseus e os escribas odiavam os publicanos, e vendo Jesus se sentar com eles, ficaram indignados. Quem eram os fariseus? Era um grupo de religiosos que se achavam santos demais, puros demais, dignos demais. Não se achavam e não se sentiam pecadores. E Jesus, para mostrar a eles a finalidade do reino de Deus e qual o seu objetivo de ter vindo, ele conta esse conjunto de parábola. E dentro desse conjunto eu quero ressaltar aqui apenas uma parábola, a parábola do filho pródigo. Jesus começa a contar essa parábola da seguinte maneira. Ele diz: havia um certo homem que tinha 2 filhos, e o filho mais novo pede a parte da herança. E o pai dá essa parte da herança, reparte essa parte da herança com esse filho mais novo. E esse filho pega essa herança e vai viver longe do pai, numa terra bem distante. Ele gasta toda a sua herança com prostitutas, vivendo de forma dissoluta. Lembrando, irmãos, que pedir herança a um pai, estando esse pai ainda vivo, é desejar a morte desse pai. Esse filho mais novo não apenas desejou a morte de seu pai, mas ele viveu durante muito tempo como se esse pai não tivesse existido, como se este pai estivesse morto. Ele pega a sua herança, vai para uma terra distante e vive lá, longe do pai, sem sequer visitar o pai, sem sequer pensar no pai. Esse filho mais novo representa aqui os pecadores e os publicanos da época de Jesus. Não somente eles da época de Jesus, do primeiro século, mas também os pecadores e publicanos de hoje, nós, eu e você. Eu, por muito tempo, vivi como se Deus não tivesse existido, como se Deus estivesse morto, vivendo apenas para satisfazer meus desejos e minhas vontades, ignorando a existência de Deus, vivendo do pecado e transgredindo a lei de Deus. E até hoje tem milhares e milhares de pessoas que vivem assim, como se Deus não existisse, como se Deus estivesse morto. Esse filho mais novo viveu dessa forma, mas um dia o dinheiro acabou. E ele, sentindo fome, tendo que se alimentar, tendo que viver, sustentar, ele arruma um emprego como cuidador de porcos. Ele começa a alimentar porcos. E sentindo fome, ele sente vontade de comer a lavagem dos porcos. Olha a situação deplorável e lamentável que esse filho chegou. Ele estava no fundo do poço. Mas estando no fundo do poço, ele se lembra do seu pai, da casa de seu pai. Ele lembra que na casa de seu pai, até os empregados, até os servos, comem do bom e do melhor. Ele pensa consigo mesmo: eu vou até meu pai, vou pedir perdão a ele. Eu vou pedir para me receber como seu empregado, pelo menos. Ele vai até o pai. E o pai, vendo de longe, corre ao seu encontro e abraça esse filho. Vendo esse filho com a roupa rasgada, com sandálias velhas nos pés, todo sujo, pega a roupa, manda os empregados trazer roupa nova, botar um anel no seu dedo, sandálias novas nos pés, coisa que na época era muito cara. Esse pai recebe esse filho de braços abertos, feliz, se alegra, mata um bezerro cevado e dá uma festa, faz um banquete. Esse pai na história representa Deus. Deus, ele não esperou os pecadores, eu e você, todos nós, irmos ao seu encontro. Não esperou nossa boa vontade, mas Deus, ele mesmo veio ao nosso encontro
e nos fez filhos seus novamente. Éramos inimigos de Deus, transgressor da sua lei, e ele, por meio de Cristo, nos faz filhos novamente. Esse pai recebe esse filho de volta, restitui esse filho de volta como filho, como herdeiro novamente. É isso que Deus faz conosco. Ele nos restitui como filho e como herdeiro novamente. E o filho mais velho, que representa aqui os escribas, os fariseus, os religiosos, vendo que o pai recebeu novamente aquele filho mais novo que gastou a sua herança, que viveu de forma dissoluta, como se nada tivesse acontecido, ele fica indignado. E por que ele fica indignado? Há um motivo para ele ficar indignado. O motivo é o seguinte: ao pai receber aquele filho mais novo de volta como filho, aquele filho mais novo se torna novamente herdeiro. Lembrando que o pai já repartiu, já deu a parte daquele filho mais novo, a herança daquele filho mais novo. Antes, aquele filho gastou tudo. E tudo que o pai tinha ali em vida pertencia somente ao irmão mais velho. E aquele irmão mais velho, por não amar aquele irmão mais novo, ele não queria repartir a sua herança com aquele irmão mais novo. Ele queria tudo para si. Irmãos, em contraste com esse irmão, com esse filho mais velho, com esse irmão mais velho, Cristo, o nosso irmão mais velho, não se importou de repartir conosco a sua herança. Aquilo que antes era só seu. Cristo era o único Filho de Deus, por isso que ele é chamado de unigênito Filho de Deus. A palavra unigênito quer dizer o único filho. A herança de Deus era só dele, e ele não precisava repartir com ninguém. Mas Cristo, mas Deus, com amor que tanto nos amou, Cristo, por nos amar e por amar a Deus Pai, ele não se importa em repartir essa herança. Ele não se importa em dar a sua vida para nos fazer, para nos tornar filhos de Deus novamente e herdeiros novamente. Cristo, ele vem como unigênito Filho de Deus, o único Filho de Deus. Isso quer dizer a palavra unigênito. E ele morre, ressuscita, mas ele não sobe mais como unigênito Filho de Deus. Ele sobe agora, a Bíblia vai dizer, como primogênito Filho de Deus. O que quer dizer a palavra primogênito? Primeiro Filho de Deus. Por que agora ele é o primeiro? Porque agora ele não é mais o único, mas ele é o primeiro dentre muitos irmãos. Deus agora tem milhares e milhares de filhos e filhas por meio de Cristo. Por meio do sacrifício de Cristo. Deus nos fez filhos dele novamente. Eu e você, nós que pecamos e pecamos contra Deus, que transgredimos a sua lei, os seus mandamentos, 1 milhão de vezes cada um deles. Nós, criminosos, transgressores, Deus perdoou nossos pecados, recebeu de braços abertos e nos deu para nós um banquete. A Bíblia diz que há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Cristo diz o seguinte, ele diz, eu vou preparar lugar para vocês, ele falando com seus discípulos, e voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver vocês estejam também. Por que ele disse isso, que ia preparar lugar? Era um costume da época, se o pai tinha um filho só, ele pegava, preparava e construía uma casa em suas terras, em sua fazenda, somente uma casa. Se ele tinha um filho, era somente uma casa que ele construía. Se ele tinha mais de um filho, ele construía mais casas. Cristo estava mostrando ali ao discípulo que Deus só tinha um filho, Cristo. Ele era o único. Portanto, tudo que tinha lá pertencia a ele e só tinha somente ali, de forma simbólica, uma casa. De forma, Cristo fazendo aqui uma analogia, só tinha somente uma casa. Cristo foi para o lugar, construir mais casas, porque agora Deus não tem mais um filho, mas Deus tem filhos e filhas, milhares e milhares. E Cristo está lá, irmãos, hoje, preparando lugar para nós de forma analógica, de forma simbólica. Mas ele disse que voltaria outra vez e nos levaria para estar com ele. E quando Cristo vier, ele vai nos levar para estar com ele. E então, nesse momento, nesse dia, ele vai repartir conosco, aquilo que antes era só seu, a sua herança. Aquilo que pertencia somente a ele. Ele vai repartir conosco, eu e você, pecadores e publicanos. Amém. Que Deus abençoe a todos.